Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Esse episódio, mais uma vez, seguindo o tema da nossa reunião mensal, a gente vai falar de oncoplastia e reconstrução mamária, e a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje. Trouxemos um time aqui interdisciplinar para a gente discutir algumas questões que a gente acha que é pertinente para o mastologista que faz ou não oncoplastia. Vamos tentar alguma coisa mais prática aí para o nosso consultório e dia a dia, tá? Então, estarão conosco hoje o nosso coordenador, o Juliano Duarte, o Dr. Ailton Joioso, online, e aqui presencial, Gustavo Badan e o Robson Ferrino. Vocês podem dar um oi para todos os mastologistas que estão nos vendo e nos ouvindo e se apresentar rapidamente. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, uma honra para mim. Eu sou o Gustavo Badan, eu sou coordenador da Radiologia Mamária do Hospital Santa Catarina e também trabalho no Grupo Fleury, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Dr. Robson. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, tanto mentes de sábia conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou o Robson Ferrinho, eu sou médico especialista em radioterapia. Nos chamam de radio-oncologista, outros de radioterapeuta, mas todo médico especialista em radiação. E eu sou o atual coordenador do Serviço de Radioterapia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Bacana. Ailton. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Me chamo Ailton, sou mastologista aqui em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho. Sou responsável pela residência médica em mastologia, sou um dos coordenadores do curso de oncoplastia e reconstrução mamária da sociedade e faço parte do departamento de oncoplastia da regional e da nacional da Sociedade Brasileira de Mastologia. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Uma honra para a gente e com certeza para todos que vão ouvir esses debates, que são sempre muito ricos, e por isso a gente tenta trazer vários especialistas diferentes, então imagem, radioterapia, mastologistas. E para começar, a gente vai falar sobre um tema que sempre dá muita discussão, sobre a clipagem do leito tumoral em pacientes que são submetidas a cirurgias conservadoras, né? Então, no cenário da oncoplastia, ainda mais, por conta da grande mudança ali da disposição dos tecidos. E a gente queria começar com o Ailton para a gente saber qual é a realidade do serviço que você trabalha. Se vocês fazem a clipagem do leito tumoral, quantos clipes vocês utilizam. E depois a gente vai estender aqui para o Dr. Robson com que frequência que ele recebe essas pacientes clipadas e o quanto isso é importante, né? Porque a gente tem, não é uma literatura ampla sobre esse tema, mas existem estudos que determinam que 5, 6, 10, 12 clipes devem ser colocados ali numa disposição para que fique gravado, né, a área onde estava o tumor, e isso tem algum impacto em relação à programação do volume de radioterapia e qual é o leito que deve ser realmente radiado. Então, Ailton, qual é a sua realidade? Se você coloca quantos clipes e com que disposição? Bem, a gente, de uns anos para cá, 2016, 2017, principalmente quando a gente começou a mexer muito com oncoplastia, e mamas muito volumosas, que tem grande remodelamento do tecido, a gente conversou com o pessoal da radioterapia e eles acharam melhor começar a clipar essa área. Eu acho que deve ter alguma vantagem importante para o radioterapeuta, aí o Robson pode falar melhor que eu, mas eu acho que para nós, mastologistas, ter o leito clipado pode ajudar muito caso eu precise de uma reintervenção, uma margem comprometida, onde eu preciso voltar para ampliar, talvez a presença desses clipes podem me ajudar. Geralmente a gente usa de 3 a 4 clipes, e a gente costuma colocar superior, inferior, lateral e medial, e às vezes, quando está muito profundo, a gente costuma colocar ali na fáscia do músculo, ali no fundo. A gente tenta fazer essa rotina no nosso dia a dia. Excelente. E, Dr. Robson, é importante, vocês utilizam ali na programação da radioterapia outros fatores como a presença de seroma, para vocês terem ideia ali do campo da radioterapia e qual é a importância dessa clipagem para vocês na programação? Então, a clipagem é muito mais uma política institucional, né? Ela é determinada de acordo com os padrões que a própria instituição quer fazer depois de uma reunião multidisciplinar.
Do ponto de vista da utilidade do clipe para a radioterapia, na oncoplástica, numa mastectomia pós-reconstrução, ela não tem qualquer utilidade no sentido de fazer um campo, direcionar o volume de entrega, porque ele é muito bem determinado. O padrão hoje de entrega numa rádio pós-mastectomia com reconstrução é pegar toda a mama reconstruída. Você não faz uma área localizada, uma rádio focal. Então, após mastectomia, ela não tem qualquer utilidade. Na nossa instituição, nós não clipamos nenhum caso. Eu não me lembro de ter recebido um caso pós-reconstrução com clipe. O clipe ele pode para nós ter uma utilidade importante após cirurgias conservadoras em pacientes jovens, triplo negativo ou grau histológico alto, onde nós vamos ter uma indicação de fazer o que a gente chama de boost, um complemento de dose. Aí nos ajuda. Ou se o paciente tiver uma indicação, em casos bem selecionados, de fazer radioterapia parcial da mama, se ela der só o quadrante, aí o clipe nos ajuda muito. E mesmo assim eu recebo, pacientes vão fazer boost sem clipe nenhum, e aí a gente, obviamente, usa exames de imagem anteriores, muitas vezes você enxerga na tomografia onde é o leito manipulado, né, próximo da cicatriz. Então, ele teria uma validade mesmo pós-cirurgia conservadora. Pós-mastectomia com reconstrução, isso, assim, pelo menos na nossa política institucional, não vemos necessidade, né? Gustavo, e para você é importante pegar uma cirurgia conservadora, claro, uma paciente clipada, faz diferença no seu segmento de follow-up? Como é que é? O clipe ajuda a gente da imaginologia mamária, né? Porque muitas vezes vocês rodam retalhos, vocês remodelam o parênquima da mama e a gente não sabe mais onde originalmente estava o leito tumoral, né? Pode não coincidir topograficamente naquela região que fez a biópsia, por conta do remodelamento. Então, ele nos ajuda a entender achados novos que possam surgir naquela topografia. Se a gente está diante de uma área de estatonecrose que está surgindo ali, naquela área que foi manipulada cirurgicamente, e assim por diante. Então, ele contribui. Ele não é fundamental, mas ele ajuda. Por que que eu falo que ele não é fundamental? Porque eu faço um paralelo importante com a clipagem quando a paciente tem diagnóstico de câncer de mama e vai iniciar o tratamento pela quimioterapia neoadjuvante. Aí eu acho que o clipe é fundamental, né? Já foi comprovado que melhora os desfechos cirúrgicos de recorrência local, de margens livres de doença, quando a gente tem aquele clipe lá, e também, inclusive, até de sobrevida global, quando a gente coloca o clipe na quimioterapia neoadjuvante. Nesse outro contexto clínico que foi a pergunta, ele contribui por conta da gente saber ali onde que ficou ali o leito tumoral, né? Depois dessa remodelação da cirurgia oncoplástica que vocês fazem muito bem. Se essa paciente for para ressonância com 4, 5 clipes, tem alguma interferência? Não, o clipe Sinal ali? esse clipe cirúrgico, ele vai gerar um artefato de susceptibilidade magnética pequeno, não atrapalha, não vai degradar as imagens, a gente vai conseguir interpretar corretamente, e mesmo lá vai ser importante para a gente saber aonde que está o leito cirúrgico, né? Então, a gente vai ter esse plus aí que vocês vão nos dar essa informação para a gente. Então, numa cirurgia conservadora, Dr. Robson, se eu coloco 1 ou 2 clipes direcionando a região aproximada que estava o tumor, não tem tanta diferença como os estudos falam, de colocar 5, 6 clipes, delimitando todas as margens, no sentido de o senhor fazer uma programação de volume de área a ser irradiada diferente. Não tem uma diferença. determinação de um número, né? Uma vez colocado o clipe, a gente sabe mais ou menos, então, o importante é se colocarem no epicentro, ali onde estava mesmo o leito tumoral. Porque você vai irradiar uma área relativamente grande, ela não é tão pequena, é quase o quadrante que está comprometido quando você faz o boost. Sim. Então, tem muita situação que você não faz o boost na cirurgia conservadora. Por exemplo, hoje, quando a gente faz em pacientes acima de 50 anos, cirurgia conservadora, você não usa boost se estiver com margem negativa. Você vai radiar toda a mama, aí ajuda. Mas existem alguns grupos de pacientes, por exemplo, pacientes acima de 50 anos, perfil luminal, axila negativa, onde você pode fazer uma radioterapia parcial da mama, não irradiar toda a mama. Aí o clipe, ele ajuda no sentido assim, tipo, não vamos perder volume, né? Sim. No sentido, aí que teria uma finalidade maior. Perfeito. Então, Robson, o número para você não acaba não interferindo. Isso é importante para a gente, né? Não. Porque Quanto menos... às vezes vem colocar o clipe, coloca 2, 3, 4 clipes, a Nath até citou 12 clipes.
Então, a quantidade talvez não interfira muito no seu planejamento. É isso, então, que você falou, né? Sim, absolutamente, nenhuma interferência. O importante é estar Entendi. localizado onde estava o epicentro da lesão, porque você vai dar uma margem grande em volta, não vai ter uma necessidade E, é- e de essa uma quantidade questão do grande de boost, clipes, né? essa questão do boost, na verdade, é a única influência do clipe, porque, na verdade, Sim, vai ter uma radioterapia da mama total e só o isso, clipe só direciona o boost. isso, Né? exatamente. Portanto, tem situações que a gente sabe que não vai precisar de boost, por exemplo, um carcinoma in situ. Não tem sentido uma Exato, clipagem. Tá exato. correto o Corretíssimo, pensamento? exatamente, não tem porquê. E também a taxa A de não migração ser, desses é, clipes é muito é, baixa, né? é. Porque isso é um questionamento. Então, a gente clipa uma área de uma cirurgia conservadora, também pode acontecer antes de pré-químio, né? Mas a gente clipa e esse clipe migra. Vocês sempre veem os exames pré-operatórios, Sim, sabem mais ou menos o quadrante, então não acho que isso seria um grande problema a ponto de prejudicar, né? não. Então, acho que a clipagem para direcionar um bucho em casos selecionados Sim. é, é- Agora, Juliana, se por um acaso acontecer uma situação onde você está com uma dificuldade de imagem, a imagem está exígua no in situ, Uhum. e aí que são situações que a gente possa fazer o boost para melhorar o controle local, aí ele poderia ajudar, né? Mas mesmo assim, a gente consegue até fazer. Eu não diria que seria uma política obrigatória, você não vai Uhum. conseguir planejar, né? Legal. E nas Vocês oncoplásticas? reparem que às vezes a gente encontra vários mastologistas defendendo a clipagem como se fosse algo mandatório. E a gente sempre advoga que quem tem maior interesse nesse clipe é o radioterapeuta. Aí a gente escuta do radioterapeuta que eu preciso de um clipe, às vezes colocando onde está e está resolvido. Então você vê que é mais preocupação do mastologista do que do radioterapeuta. Eu já acho que é um assunto que a gente não deveria dar tanta importância, no meu ver. Mas Coloca o clipe lá e tá ótimo. Mas como eu havia dito, isso é muito mais uma política institucional, né? Porque, às vezes, determinados especialistas adquirem certos hábitos. Isso tem a ver até com a residência que foi feita, com a influência que aquele profissional foi formado, né? Vê que ele se acostumou, né? A instituição sempre fazia clipe, então ele acha que era uma coisa obrigatória, ele está acostumado aqui, né? Uhum. Eu sou ao contrário, na verdade. Eu tenho uma linha, eu sou muito mais acostumado a não ter clipe. Durante toda a minha vida, raramente tive Não pacientes tem. com clipe na minha frente, né? O clipe tá até atrapalhando, então, né, Robson? Não digo atrapalhar, mas. Bom, às vezes tem uma vantagem, você tem certeza que a área está coberta, tudo. Mas, não, o clipe não atrapalha. Mas assim, eu digo que ele não é obrigatório em muitas Tá situações. certo. Perfeito. Bom, Tá vamos lá. ótimo. Ailton, mesma coisa Ah. aqui, ó. Vamos pensar uma paciente com indicação de mastectomia, poupadora de pele, mas que por algum motivo, seja por ter que ressecar a pele e CAP, seja pela qualidade do retalho, ela não é candidata para reconstrução com implante direto, e a gente vai propor um expansor para ela. A opção é sempre retromuscular. Você vê algum papel do expansor pré-peitoral, retrocutâneo, para um caso como esse? A gente tem usado, de um tempo para cá, alguns casos de usar um expansor pré-peitoral. E teve resultados bons, né? Então, na realidade, quando você me fala assim, o retropeitoral é sempre o melhor, esse sempre, às vezes, acho que não é 100%, acho que está errado, né? Nem 0, nem 100%. Eu acho que o pré-peitoral hoje é uma opção, depende de algumas condições no intraoperatório, como o tipo de pele que a paciente tem, o que você está deixando ali de pele, se esse retalho vai aguentar uma expansão boa e o tamanho que você está pensando em expandir. Então, eu acho que o retropeitoral ainda é a primeira opção, mas hoje não falar que ele é sempre a primeira opção ou sempre vai ser a opção. Eu acho que o expansor pré-peitoral tem um espaço aí em algumas situações, sim, que a gente tem usado em algumas situações com resultados legais. Mesmo se você souber que ela tem indicação de radioadjuvante já. Então, a gente não leva muito em consideração a nossa indicação baseado na radioterapia, né? Isso é uma coisa que a gente vem batendo há alguns anos, tipo assim, eu não vou pensar na minha reconstrução. É claro que a gente leva em consideração, mas assim, a gente não fica pensando muito o que eu vou mudar pensando na radioterapia. Talvez a gente deveria começar a fazer alguns protocolos pensando nisso, mas eu não levo muito em consideração, não. A gente irradia, ela vai irradiar o expansor pré-peitoral ou a prótese pré-peitoral, assim como ela vai irradiar o expansor ou a prótese retropeitoral.
Então, não penso muito nisso, não. Ailton, se a gente fosse discutir todos os temas aqui em relação à reconstrução, plano de prótese, cobertura, Ia expansor longe. prótese, a Nossa, gente nunca ia acabar, até porque a literatura é não verdade. tem evidência baseada em bons estudos nisso, né? Mas a minha curiosidade vou te confessar, eu nunca coloquei um expansor pré-peitoral, porque assim, para mim, na programação cirúrgica, eu só realmente coloco o expansor quando era uma doença muito avançada, que mesmo com a quimio-neo a gente não teve uma possibilidade de preservar muita pele. Poucos casos em que a paciente tem uma mama muito pequena e eu acho que uma prótese ali, mas é muito difícil já usar o expansor retropeitoral. Se a gente for ver artigos mais antigos, os que vão ter mais segmento, a maioria fazia a reconstrução em 2 estágios, né? Primeiro o expansor e depois a prótese. Então a gente tem Sim. bastante literatura sobre isso. Mas eu fiquei muito curiosa em saber qual é a paciente perfeita para o expansor pré-peitoral. Para ver se você. Renato, Perfeita. só A paciente complementar, Ah, não só a paciente perfeita. Qual a dica? Porque eu tô como a Nath, ainda nunca utilizei um expansor. O meu medo, o meu maior receio do expansor não é nem a expansão da pele, é o deslocamento do expansor, porque nas reconstruções pré-peitorais você não tem onde fixar, não. né? Tem, Exceto aqueles assim, expansores que tem aquelas alcinhas que você fixa, o expansor ele fica mas dançando. Se não tiver muito dançando. justo, eu tenho um receio de deslocamento. Dá uma dica Sim. pra gente, para quem precisar fazer aí, Dica dura, quem assim. tiver vontade. A paciente perfeita é aquela que depois de 6 meses você olha e fala, ficou muito bom. Essa foi a perfeita. Mas vai ficar muito bom, você sabe disso. Com prótese, com expansor e Não, troca, o resultado a longo prazo é o mesmo. mas é assim, ó, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu usei um expansor, eu concordo com a Nath, o expansor é muito pouco usado, porque a função dele é só expandir mesmo. Então, hoje, como a gente faz reconstruções imediatas já com preservação de pele, com prótese direto, o campo do expansor ficou muito restrito. Então, o expansor é para aquela situação em que eu não tenho pele para fechar mesmo. Então, é um caso ou outro caso. Mas para você ter uma ideia, a primeira vez que eu coloquei um expansor pré-peitoral foi porque o residente danificou muito a loja retropeitoral. Sim, sim, E o músculo ficou muito danificado, eu não consegui sim. refazer essa loja. E aí a gente estava tudo aberto, e eu falei assim, pô, ou a gente encerra e fica uma mastectomia, e aí você, não, vamos colocar pré-peitoral e depois a gente conversa, vamos ver o que vai dar. E deu certo, né? E aí essa, pô, vamos. Mas dica é assim: primeiro, a pele tem que ser uma pele boa. Então, se pegar aquelas peles que tem muita estria, muito delgada, vai dar errado. Você pegar uma paciente que você está pensando que você vai depois colocar um volume final acima de 400, 450, porque vai ficar um pré-peitoral, lembrar que o índice de complicações num pré-peitoral com prótese acima de 450 aumenta muito, aumenta muito. Pacientes obesas com IMC acima de 30 têm índices de perda acima de 5 vezes comparado com quem tem IMC abaixo. Diabéticas, tabagistas, você vê que as comorbidades entram na brincadeira e da paciente propriamente dito, eu acho que o retalho ali que vai ficar é importante no intraoperatório. Só que não é um retalho, como a gente escuta muitos colegas falando, eu vou deixar o retalho. Eu não vou deixar nada. Eu vou fazer a minha mastectomia. Quem vai ficar o retalho é a fáscia da paciente que permitiu ficar aquele retalho. Se naquele momento que eu tirei, o que ficou é muito ruim, eu não penso num pré-peitoral, eu vou para um retropeitoral. Mas se as condições nessa situação, juntando tudo, obesidade, a pele da paciente, a diabetes, IMC, enfim, e a pele estiver ok, eu acho que é uma dica boa para você colocar pensando no volume final também. Não que vai dar certo, mas talvez a gente consiga diminuir os riscos dessa maneira. Legal, eu acho bacana. Ô, Gustavo, e o paciente coloca expansor, acaba ficando bastante tempo com expansor, às vezes. Tem alguma particularidade na avaliação do paciente que está com expansor, com a válvula integrada, válvula remota? Tem alguma coisa que interfere para vocês na imagem ou não? Super tranquilo? Essa é uma questão muito interessante, porque
quando a gente está com expansor, o exame de escolha passa a não ser a ressonância magnética. Uhum. Porque a ressonância magnética ela tem dois problemas no expansor, né? Principalmente na válvula inclusa. Essa válvula, normalmente, ela é metálica e ela, muitas vezes, é norteada pelo ímã, né? Uhum. E a ressonância também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está diante de um caso de uma paciente com expansor e que precisa fazer ressonância magnética é verificar com o fabricante se é possível, se é seguro fazer aquele exame naquele tipo de expansor, né? Inclusive tem um site chama MRI Safety que a gente pesquisa lá se aquela prótese, se aquele expansor é compatível ou não. Então, esse é o primeiro gargalo. E o segundo gargalo, que eu acho que é o principal quando se faz a ressonância magnética, é que gera-se um artefato muito grande que muitas vezes inviabiliza a interpretação do exame. Você não consegue ver, degrada toda a imagem ali, o artefato é muito grande, muito maior, por exemplo, do que com aquela prótese motiva, que também dá muito artefato de imagem na ressonância magnética, especialmente quando há uma migração do implante, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar. No expansor é muito maior. Então, quando a gente pode ter a opção de escolha, eu prefiro fazer, por exemplo, um ultrassom de mamas. No ultrassom de mamas, eu vou conseguir ver a integridade do expansor, eu consigo ver se tem coleção, se tem seroma, se tem novos nódulos, se tem alguma reação inflamatória acontecendo ali. Então, eu acho que esse é o exame de escolha para esse tipo de caso. Legal. Maravilha. Doutor Robson, agora em relação à radioterapia, o que recentemente mudou a ideia da radioterapia em relação a inserir ou não a prótese e o plano atrás da prótese no campo da radioterapia, né? O senhor vê alguma dificuldade maior ou vocês fazem algum ajuste especificamente pensando em que plano uma prótese está, se ela está pré-peitoral, se ela está retropeitoral no seu planejamento de radioterapia? Não, no planejamento de radioterapia não interfere absolutamente nada, porque na área de entrega de radiação vai ser toda a área reconstruída, inclusive o que está próximo à parede torácica, né? Então, se ela está pré ou retropeitoral, a área de entrega vai ser a mesma, né? Não tem qualquer interferência, né? E há uma complicação que a gente sabe, né? Os que defendem a pré-peitoral, né, Léo, falam muito da contratura a longo prazo, né? Então, como é que vocês têm visto, a Ailton, Léo, a realidade dessas pacientes pós-radioterapia? E uma curiosidade que as pacientes têm é assim, eu não tive contratura em 1 ano, 2 anos. Pergunta para o radioterapeuta, essa contratura pode acontecer a qualquer momento da vida da paciente, com a radioterapia, com a qualidade, distribuição homogênea de dose que a gente tem hoje? Essa é uma boa pergunta, né? Porque muitas vezes o pessoal da radioterapia faz uma radioterapia, acompanha 6 meses, tudo fala, não teve contratura, tá. Ela pode acontecer até 3 anos. Tá? Vai diminuindo a incidência, pode acontecer até 3 anos. A doutora fala em 20 a 30%, pacientes irradiadas. Não irradiado já tem uma incidência, né? Então, 10, 15, mas irradiado de 20 a 30%, sem duvidar. Claro que existe alguns fatores que pioram. Um deles é justamente a tua entrega de radiação, tem que se tomar muito cuidado. Por exemplo, hoje, como a gente planeja com tomografia, que a primeira coisa que você deve evitar é não ter pontos quentes na intersecção do subcutâneo com a superfície da prótese, porque é ali que dá a reação nessa intersecção do tecido. E eu falo isso porque eu já vi algumas explanações assim, não, mas agora nós temos uma técnica MRT, a gente esfria ali no meio da prótese e tal, irradia em volta. Não adianta esfriar no meio da prótese. A complicação não está no meio da prótese, a complicação está na intersecção dos tecidos. Então, se tem ponto quente, você tem como esfriar para diminuir essa probabilidade. Agora, você nunca zero. Eu já tentei usar pentoxifilina e vitamina E, porque tem um estudo retrospectivo que mostrou uma incidência de 8%, mas são poucos pacientes, você não tem randomizado, e eu já tive pacientes com pentox e vitamina E que fizeram contratura capsular, como dá muito enjoo, eu acabei até fazendo um desuso, né? Quando tem um expansor, é uma vantagem, porque vai ser trocada, né? A prótese e tudo, mas quando você tem uma prótese definitiva, eu tenho que tomar todo este cuidado. O Ailton, antes de opinar sobre a contratura, aproveita e já diz pra gente que se caso você vá trocar esse expansor por prótese, estamos falando aqui de pré-peitoral, mas eu vou usar a palavra de novo, sempre você faz lipofilling na ocasião da troca? Se a paciente fez rádio?
Eu faço. A esqueminha nossa é assim, eu coloquei expansor, a paciente fez radioterapia, porque às vezes a gente não tem essa logística, o tempo hábil de fazer a troca para depois irradiar a prótese. Então, geralmente, ela faz o expansor, ela irradia o expansor, e aí depois a gente troca pela prótese. Quando a gente for fazer essa troca, a gente faz lipoenxertia e a troca por uma prótese. Então, a lipoenxertia em pele irradiada, sempre que eu tenho a oportunidade, eu uso. Eu acho que a lipoenxertia pode ser uma grande arma nossa para combater alguns efeitos da radioterapia a médio e a longo prazo. Nós não temos muitos estudos falando sobre isso, mas eu vejo uma grande arma aí, a lipoenxertia em pele irradiada. Então, eu tenho usado bastante em pele irradiada para qualquer tipo de procedimento que eu vou fazer. Sabe uma dúvida que eu... Só voltar, fazer uma pergunta para o Robson aí. Nesse mesmo assunto que o Léo perguntou para o Gustavo, em relação à válvula, eu já ouvi alguns relatos que aquelas válvulas de expansores inclusas pode atrapalhar a dose da radioterapia naquela região. Isso é verdade, Robson? Sim, isso é verdade. Ela pode filtrar a radiação e pode fazer espalhamento. Mas hoje você tem nos sistemas de planejamento computadorizado como determinar a densidade do material e ver qual a influência que ela dá. E aí você tem mecanismo, muitas vezes compensatórios, você consegue desviar da válvula. O ideal é que a válvula não esteja bem na frente da mama, onde atravessa o feixe de radiação, porque realmente ela pode atrapalhar, sim. Mas todos os expansores com válvulas inclusas estão, né? Então a gente não tem como. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não acredito que vai ter uma repercussão no resultado final do controle, porque você está visualizando qual que é o efeito que está tendo a válvula ali no local e você consegue compensar com uma melhor distribuição de dose. Né? Legal. Posso fazer uma pergunta para o Robson também, já aproveitando? Claro. Você prefere, ou você acha melhor a gente irradiar o expansor e trocar pela prótese, ou trocar a prótese e você irradiar já direto a prótese? Ou eu irradio o expansor, ou eu troco e você irradia a prótese. O que você prefere? Olha, na verdade a preferência é de vocês, né? Porque para nós... Não, tecnicamente é a mesma facilidade irradiar, né? O que acontece? Quando você coloca o expansor, alguns mastologistas, eu já vi em discussões multidisciplinares, que não preferem porque são cirurgias a mais. Você faz uma cirurgia para colocação, depois para retirar, depois colocar a prótese, pode ser até uma terceira se complicar, né? E na prótese definitiva, ela é uma cirurgia só. A vantagem que eu vejo do expansor é você não ter a experiência da contratura capsular que acontece na prótese definitiva, né? Porque ela não é zero, não tem como zerar a incidência de contratura capsular com a radioterapia. Você pode amenizar, mas não consegue ter uma diminuição substancial. Ela continua girando em torno de 20%, 30%. Mesmo até com aquelas matrizes celulares, a incidência é em torno disso. Doutor Robson, e quando a gente faz mastese bilateral, pode ser que, por qualquer motivo que seja, o senhor vai irradiar só um lado. Pode ser que o fato de ser expansor, que tem a possibilidade de diminuir um pouco o volume da mama contralateral para não prejudicar a programação do campo da mama que deve ser irradiada, isso na realidade existe? Ou hoje em dia vocês conseguem tranquilamente fazer uma programação mesmo com prótese bilateral? Então, Nath, há uma alteração enorme na anatomia, nessas cirurgias, né, principalmente nas bilaterais, e dependente da cirurgia, você jamais vai conseguir fazer um plano se você só tiver radioterapia conformada. Porque você vai fazer um campo tangente, vai pegar a mama contralateral, aí vai desviar, vai entrar no coração ou no pulmão em excesso. Você só vai conseguir fazer isso se tiver a ferramenta da MRT. Porque a MRT, que é, pelo nome, a intensidade modulada, eu consigo distribuir e pintar onde vai na radiação. Aí ele contorna. Mas não são todos os serviços que dispõem desta ferramenta, principalmente serviço público. Né? Claro que no serviço público também tem as ilhas de excelência, com todas as técnicas, né? Em universidades, de CESP, INCA, tudo. Mas muitas vezes, se você não tem essa ferramenta, você não consegue fazer um bom plano. Então, o ideal é que não tenha, se você tivesse, por exemplo, um serviço só tem radioterapia conformada, se tiver dois expansores enormes,
você não vai conseguir Você nem pode planejar. desinflar o do outro lado, mas Isso, se você é. for 2 próteses definitivas que fez uma cirurgia Fica num tempo complicado, só, é é. uma coisa que Agora, vale a pena pensar, né? alguma coisa, pode parecer óbvio, tá? Mas já aconteceu, né? Mas só comentando aqui, uma vez que vá para a radioterapia e faz a tomografia, não pode mais mexer no expansor, Sim, hein? não Não pode. expande, porque senão muda toda a dosimetria, né? Geralmente, Recentemente quando nós tivemos foi. um caso, fez 2 aplicações, deu mais uma expandida, pô, tem que parar tudo, né? É Tem interessante razão. isso. Geralmente vai quando a expansão está completa, Tem que né? estar completo. É. Ô, Robson, só para deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, Aham. a questão do expansor, irradiar, como você disse, a prótese ou expansor para você não muda, é a mesma coisa, mas as taxas de contratura são as mesmas também, não é isso? Porque a gente pode, por exemplo, numa troca do expansor, tirar aquela cápsula, né? Não é isso, Ailton? Aquela cápsula que ficou com O contratura, Robson fazer uma pode falar. lipoenxertia para tentar Mas o melhorar, Rob- porque a taxa de contratura, independente de ser expansor e prótese, é a mesma coisa, ou não? Não, o Robson pode falar melhor, mas assim, Não. nós temos um trabalho clássico, por exemplo, do Peter Cordeiro, que fez isso no passado, e outros trabalhos que seguem mais ou menos. Existe uma diferença entre irradiar o expansor e trocar pela prótese, e trocar o expansor pela prótese e irradiar a prótese. Pelo trabalho dele, quando eu irradio o expansor, eu tenho um maior número de falha na minha reconstrução, eu perco mais. Quando eu irradio, eu faço a troca e irradio a prótese, eu perco menos, mas eu Vai ter mais aumento a contratura. taxa de Isso. contratura. Parece que isso se replicou em outros estudos. Então, isso tem que ficar na nossa cabeça. Irradiar expansor, eu perco mais. Irradiar a prótese, eu aumento maior o índice de Isso. contratura. É isso, né, Robson? É exatamente isso. É a mesma coisa que o tipo de expansor. Por exemplo, esteatonecrose. Esteatonecrose que a radioterapia provoca se você fizer um implante autólogo ou limpo-enxertia. Com a prótese é quando você vai ter a contratura. Entendeu? Então são complicações diferentes. Mas é exatamente isso. Quando troca, você tem muito menos contratura. Exatamente onde a gente que eu- ia. Desculpa. Eu tenho uma dúvida enorme nisso, viu, Robson? Eu queria ver os trabalhos mais recentes associando a contratura com esse tipo recente de radioterapia que vocês estão fazendo, como uma hipofracionada, ou essa ultra. Eu quero saber se esse índice de contratura vai ser o mesmo, porque o trabalho lá no passado foi na tradicional, né? Então, não sei se isso poderia influenciar no nosso índice de contratura no futuro. Não sei a sua opinião. Não tem trabalhos publicados sobre isso com relação à técnica, mas do ponto de vista do dia a dia, o que você pode fazer para evitar diminuir é justamente evitar pontos quentes na superfície da prótese. Com relação ao fracionamento, o número de aplicações e a dose por dia, ela influencia. Então, nós temos hoje 3 tipos de fracionamento. Muito tradicional, que usou muitos anos, que foram de 25 aplicações. Esse hoje nem tem por que ser feito, não consigo imaginar nenhuma situação para você fazer 25 aplicações. O de 15,267, que a gente chama de hipofracionamento moderado, e do mais recente, de 5 aplicações, que ele não tem um segmento muito longo e a representação com o implante foi muito pequena, 2% e tal. Mas quando se compara 15 aplicações com 25, como 15,267, ele tem até um efeito biológico um pouco menor, já tem se mostrado que a complicação foi menor do que 25 aplicações. Então, hoje, o fracionamento preferencial para prótese, para reconstrução, é o de 15 aplicações. Nós não arriscamos fazer 5, porque a gente não tem dados da literatura. Se vai ter mais contratura ou não sabemos. Eu até tive uma paciente que veio de Florianópolis tratar comigo, e ela estava com reconstrução, e eu falei, olha, nós não sabemos. Ela falou, não, faz, eu quero voltar logo para casa. Se tiver contratura, ela era médica, né? Falei, se contratura, eu peço para trocar prótese e tal, mas eu quero voltar logo para casa. E eu fiz, não, porque até agora não aconteceu nada, né? Mas a gente precisa da literatura. Então, em termos de fracionamento, 15 aplicações. Se você tem a ferramenta da MRT de novo, a gente tem como fazer uma distribuição homogênea. Porque o que pode estragar e ter um aumento de contratura é justamente naquela superfície da prótese ter ponto quente. Porque quando você analisa a distribuição de dose, ela não é aquela maravilha, tudo a mesma dose ao longo da mama. Ela tem muitas variações, tem ponto frio e ponto quente. E o desafio nosso é deixar isso o mais homogêneo possível. Tem que ter variação no máximo de 5% para cima e para baixo.
Então, na área da superfície, não pode ter mais que 5% da dose prescrita, né? E você tem como fazer isso, colocar filtros na frente, dar uma esfriada, tudo. Então, hoje, com sistemas modernos de computador, em cima de uma imagem de tomografia, você tem um controle muito maior na entrega de dose. Então, isso tem um potencial de diminuir. E o Juliano tem razão. Muitas das publicações, você nem se sabia quanto que tomou de dose, né? Muitos devem ter tomado dose excessiva, mais do que a prescrita, aí, obviamente, elas vão ter mais contratura. Avaliar as complicações nessas cirurgias oncoplásticas são difíceis exatamente porque às vezes não tem uma padronização do que é complicação, existem algumas Exatamente. classificações, mas às vezes não são levadas em consideração e tem estudos que avaliam esses efeitos e que nem sabe qual foi a radioterapia Exato. aplicada. Então, a diferença do cobalto para o que a gente tem hoje já Pois está Não, estabelecida, mas entre esses outros existe uma fracionamentos, existe uma heterogeneidade muito grande entre os serviços de serviços. radioterapia no sentido de técnicas de entrega de dose. Uhum. Alguns são mais cuidadosos, outros não são tantos, então a gente não sabe qual a origem, como foi. Quando você faz um estudo randomizado, vamos ver se tem incidência ou não, com a tudo, você tem que ter uma central de planejamento para avaliar para que os planos de radioterapia tenham sido o mais homogêneo possível. Senão você tem um fator aí que pode atrapalhar o resultado, né? Sim. O senhor falou de esteatonecrose, a gente queria conversar um pouquinho disso agora. A gente sabe que é uma complicação relativamente comum, né? Principalmente nas pacientes que fazem mamoplastia oncológica ou remodelamento importante, ou fizeram limpa-enxertia. Na sua prática, qual que é o impacto da rádio na incidência da esteatonecrose? E se tem algum período que a gente pode esperar para reduzir ou não, para fazer a rádio nesse sentido, para evitar ou reduzir a incidência de esteatonecrose? Não, excelente pergunta. A esteatonecrose ela acontece quando a reconstrução é autólogo, ou reto abdominal, ou limpa-enxertia. E ela acontece, e a rádio tem um fator muito importante. Se você não faz a rádio, a esteatonecrose é 8%, 10% na literatura, com a rádio é 30%, 40%. Eu vejo muito pouco porque os mastoristas que me encaminham raramente fazem esse tipo de cirurgia para irradiar. A maioria que eu pego é de prótese, né? Então, não me lembro a última vez que eu tinha visto uma complicação dessa, mas ela ocorre porque quando você irradia, você tem um processo de endarterite obliterante, fecha os vasos sanguíneos e você isquemia o tecido que você está irradiando. Aliás, é um dos mecanismos de regressão do tumor, você vai fechar vaso sanguíneo. Então, ele propicia essa esteatonecrose. Os fatores que aumentam a esteatonecrose com a radioterapia da mulher, a gente observa que é maior em obesas, diabéticas e tabagistas. Isso dá um aumento maior por todos os mecanismos vasculares, né? E também campos grandes de radiação, mas assim, se você faz radiação do mama, o campo é igual. Mas, obviamente, se você fizer só uma parte do quadrante, vai ter menor. Então, isso não é tão importante, porque isso é mais homogêneo, né? E se fala muito da dose para ação. Você não pode exagerar na dose. Se você fizer um boost, por exemplo, não deve ser feito numa área que fez uma limpa-enxertia, aí a chance é maior. Sim. E Ailton, uma paciente com esteatonecrose, com um nódulo palpável, relativamente grande, você tem indicado cirurgia para ressecção nesses casos e é factível? Isso se o Badan não der certeza absoluta ali Que que é é esteatonecrose, uma esteatonecrose sintomática grande. Um esteatocarcinoma. Não, na realidade, assim, o problema da esteatonecrose, quando ela é pequenininha, não vai incomodar ninguém, nem a paciente vai descobrir que tem isso daí, a gente que acaba descobrindo e eu acho que toca o barco. Agora, quando eu tenho esses nódulos e essas esteatonecroses que perturbam a paciente no ponto estético, ou são muito volumosos, ou está causando desconforto, eu acho que é cabível, sim, a retirada cirúrgica desses nódulos. Funciona como um grande fibroadenoma. Ninguém deixa um grande fibroadenoma na mama da paciente, acaba tirando cirurgicamente. A esteatonecrose funciona dessa maneira também, penso eu, e conduzo dessa maneira. O único cuidado, Léo, é lembrar que você vai cortar uma mama que foi irradiada. Toma cuidado do tipo de incisão que você vai fazer, o tipo de manipulação que você vai fazer, porque aumenta os riscos de complicação nessa pele que você vai ressuturar. É só esse o detalhe, mas eu indicaria. Aí às vezes está bem rente da pele, né? Badan, qual é a maior dificuldade, assim, para quem está vendo a imagem do segmento dessas pacientes em relação à esteatonecrose? E se você tem alguma experiência, eu já vi as meninas da BP fizeram um caso de mamotomia numa esteatonecrose, porque era assintomática, era grande, e foi considerado um caso de sucesso, porque elas conseguiram
dissolver um pouco mais aquele nódulo grande doloroso Ah, que tinha. fizeram uma Então, exérese assistida a exérese, vácuo, isso. exato, entendeu? Tá. Uma mamotomia no Vai, sentido vai, de vai, vácuo, Ah, né? vai. Não para, Aham. eu não sei se chegou a ser um AVAI, mas Tá. nesse sentido, o que que você acha, você já ouviu sobre isso e o quanto que isso realmente, que a esteatocnecrose leva a novas biópsias desnecessárias? Então, qual é a dificuldade para a gente seguir essas pacientes? Ô, Nath, na maior parte das vezes, o segmento é tranquilo, Uhum. né? A gente consegue fazer. Mas tem alguns casos que são desafiadores, né? Então, principalmente inicialmente, né, os primeiros exames de mamografia, pós-quadrante, ainda mais se a paciente fez uma oncoplástica, podem ser desafiadores. Eu tenho um caso recente no hospital, no nosso serviço, que a paciente ela tinha muita doença na mama. A médica fez uma cirurgia, ficou linda, fez uma oncoplástica, conseguiu tirar todos os tumores da mama da paciente. Tava excelente. Aí veio fazer o primeiro controle pós-exame. Aí na mamografia apareceram calcificações que aparentemente não tinham antes. Distróficas. Não, elas Não. eram tênues, né? Uhum. Porque esse é o problema, né? Uhum. Antes delas se tornarem distróficas, elas começam como calcificações pontiformes e tênues. Uhum. Então, nesse sentido, gerou-se uma dúvida diagnóstica, a paciente foi para biópsia, porque ela já tinha um histórico pregresso ruim, né? Muita doença na mama. Sim. E no final era só uma esteatonecrose, mesmo assim ainda ficou, ela, poxa, será que é só isso mesmo? Mas era, né? Sim. Tinha uma compatibilidade anatomorradiológica e vamos seguir em frente. Então, assim, no começo, a gente pode ter calcificações que simulam calcificações suspeitas, que simulam carcinoma ductal in situ. A gente pode ter desenvolvimento de nódulos irregulares também, que podem ser confundidos com carcinoma invasivo, os nódulos suspeitos, e distorções arquiteturais. Com o passar do tempo, a distorção arquitetural vai tendo conteúdo mais gorduroso no meio, a gente vai sabendo, não, isso aqui é patognomônico de esteatonecrose, estamos tranquilos. Mas no começo, às vezes, não é tão fácil assim. A gente Mesmo que tem... você tenha esperado aqueles 6 meses após a radioterapia, e eu tenho a prática de sempre falar para a paciente que na primeira mamografia pós-cirurgia, pode ser que chamem de novo. Não se desespere, Sim. exatamente porque existe a possibilidade de ter essas alterações que não são conhecidas ainda, né? Então, o que que você indica como o exame, melhor exame para a gente tirar essa dúvida? Os exames convencionais, eles têm essa limitação. Então, tem casos que vão ser difíceis na mamografia, no ultrassom, porque ainda não deu tempo de formar a área gordurosa no meio da distorção arquitetural, e a gente não pode deixar passar ali um remanescente tumoral, uma recidiva local precoce, alguma coisa assim, a paciente acaba tendo que fazer biópsia. A alternativa que a gente tem, que é muito boa, é fazer uma ressonância magnética para esses pacientes. Porque ela tem um valor preditivo negativo muito alto, de 98%, 99%. Então, quando não há realce naquela topografia, muito provavelmente trata-se de uma esteatonecrose. A gente pode até evitar uma biópsia desnecessária, se a gente tiver essa possibilidade de fazer a ressonância magnética. O duro é que muitas vezes, por conta das reações inflamatórias pós-operatória, pode haver um realce. Né? Então, aí vai dar um falso positivo na ressonância magnética e ela não vai escapar de ter um esclarecimento tecidual com a biópsia mamária. A segunda questão que você me perguntou, que também é muito interessante, é fazer exérese assistida a vácuo, a VAI, nesses casos, né? Não é uma indicação universal, mas pode ser bem-vinda em determinadas situações, como paciente ansiosa, cancerofóbica, sintomática, que sente aquele nódulo palpável, que para ela é desconfortável sentir aquilo. Né? Ela passou por uma experiência de ter um câncer de mama e agora está com aquele nódulo palpável. Então, nessas situações pontuais, pode ser muito bem indicada sim. Você consegue, deve ser no meio pétrea a lesão, você consegue entrar e geralmente colher material. Colher material. Gustavo, uma dúvida que eu tenho é com relação ao tempo pós-operatório que a gente pode considerar aquela imagem de ressonância magnética como suspeita ou não suspeita, decorrente só do processo inflamatório e de cicatrização. Tem tempo que a gente se sente seguro, por exemplo, 6 meses, 3 meses, ou não, depois de 6 meses, se tiver algum realce, é suspeito, não. Antes disso, pode ser inflamatório. Ô Juliano, também uma outra questão muito importante, o realce que tem na esteatonecrose é um realce periférico, que vai ser ao redor da lesão. Então, esse é o realce patognomônico da esteatonecrose.
O que acontece muitas vezes é uma coincidência de achados ali. Às vezes, o caso da paciente não segue os livros e tem uma área de realce interna também, né, por conta de reações inflamatórias que o paciente tem, captação do contraste, e aí vai ter a gente vai ter que dar um BRADS 4 para esclarecer tecidualmente, porque a gente não tem certeza de que não é um achado positivo. Agora, quanto ao tempo, quando a gente faz a ressonância magnética imediata depois da cirurgia, para às vezes avaliar a margem cirúrgica comprometida ou não, ela é legal até ali 10, 15 dias. Se tiver realce, é porque realmente deve ter uma margem positiva. Mas passou disso, se tem realce ali, e a gente não consegue dar uma certeza que o realce é só periférico, a gente vai dar um BRADS 4 e pode ser uma recidiva tumoral. Vamos puxar o gancho da ressonância aqui. Temos 2 artigos aí recentes, bem interessantes, tem o Alliance 1104, ele não mostrou um aumento de indicação de mastectomia, mas o nosso brasileiro, Breast MRI Trial, mostrou 8% aí de conversão de cirurgia conservadora para ressonância, né? E nenhum dos dois mostrou alteração do desfecho oncológico. Mas a coisa que me aflige, eu queria começar com a Ailton. Ailton, vamos pensar que você tem ali uma lesão, um índice, um nódulo, de 2 centímetros, 2,5 centímetros, que na ressonância pré-operatória, o paciente já chegou para você com uma ressonância feita, tem ali um realce em volta desse nódulo de 7, 8 centímetros. E no ultrassom dirigido ali pela ressonância você não vê, você vê o nódulo índice. O que você faz? Eu sei que você não pede ressonância de rotina, mas a paciente já chegou com a ressonância. Você tira só o nódulo, faz um setor com a margem livre do nódulo, você amplia e tira toda a área do realce suspeito da ressonância. Chama os universitários para discutir o caso. Olha, Na realidade é assim, né, Léo? Porque assim, se ela chega com uma ressonância mostrando que tem um realce muito além daquilo que você viu na mamografia e no ultrassom, né, e você não conseguiu reproduzir isso no ultrassom, é muito difícil você desconsiderar esse achado, esse resultado. E aí, quem é a paciente? A paciente tem 30 anos, é um triplo negativo, é um HER, e a mama da paciente é pequena, é uma mama grande, porque nessa situação que você tem um realce muito grande ao redor de um nódulo que aparentemente você iria para uma cirurgia upfront, teoricamente você deveria considerar uma quetenel adjuvante e não ir para uma cirurgia upfront nesses casos. Mas vamos supor que o seu caso seja um nódulo de 1,5 centímetro e o realce veio de 7 centímetros. E é um luminal A e você vai levar para a cirurgia. Aí a gente tem que ver o tamanho dessa mama, né? Se for uma mama muito volumosa e dependendo dessa localização, existem técnicas de cirurgia de oncoplastia, que o pessoal chama de oncoplastia extrema, que às vezes eu consigo fazer a retirada de toda essa área e ainda fazer a conservação dessa mama. Mas se for uma mama muito pequena, é uma paciente que vai, sim, evoluir para uma mastectomia, mesmo eu não tendo um diagnóstico patológico de um achado da ressonância, mas não tem como desconsiderar isso daí. Pensaria dessa maneira, né? Badan, eu vou complicar um pouquinho. Uma paciente de 40 anos, primeira mamografia caso real. Microcalcificações suspeitas, QSL, CDIS grau 3. Uma área de microcalcificação pequena. Paciente jovem, mamas extremamente densas, ressonância. A ressonância veio um realce exatamente nessa região e um realce muito parecido, de 7 centímetros na união de laterais, distante daquela área inicial da doença da paciente. A gente teve tempo de programar a cirurgia, fazer biópsia por outras questões, e a gente fez um ultrassom direcionado e não tinha nada nessa área desse realce de 7 centímetros. A gente repetiu o ultrassom depois que ela suspendeu o anticoncepcional e, à medida que programava a cirurgia, a gente repetiu a ressonância. Esse realce foi para meio centímetro. Então, e aí? E aí, né? Entendi. Então, como é que a ressonância, nesse momento, traz exatamente... Quer dizer, você ia fazer uma mastectomia numa paciente que um realce de 7 para meio, sem tratamento, não tem como ser doença, né? Sim. Então, como é que você, enquanto quem está fazendo a imagem, quem vai procurar no ultrassom aquela área ali, não acha, como é que a gente pode ficar mais tranquilo? Uma situação delicada, né, Nath? Primeiro eu queria comentar o que o Léo falou dos desfechos, né, que são os desfechos que realmente importam, recidiva local, sobrevida global, que realmente o Alliance, o COMS Trial, o Moneno provaram que não faz muita diferença. Mas o que eu acho, que eu penso comigo, Léo,
é que todos esses estudos, eles colocaram todas as pacientes com diagnóstico de câncer de mama para fazer a ressonância magnética. E o que a gente deveria fazer é escolher um nicho de pacientes que se beneficiariam da ressonância magnética. Aí sim a gente vai ter desfechos melhores de recidiva local e sobrevida livre de doença. Então, assim, eu penso que o carcinoma ductal in situ de alto grau pode ser uma candidata, o carcinoma lobular invasivo, porque o lobular invasivo ele é difícil em todos os métodos de imagem, na ressonância um pouco menos. E ele tem a característica de ser muito mais multifocal e bilateral. Então, a ressonância magnética pode ajudar e a gente pode trabalhar de uma forma mais assertiva cirurgicamente na mama dessa paciente. Outras duas situações também são os cânceres que são mais biologicamente importantes, o triplo negativo e o HER2, que a ressonância magnética pode ser que seja a única chance que aquela paciente tenha, né? E a gente tem que ter, então, todas as ferramentas, todas as informações para poder fazer uma cirurgia mais assertiva. Então, acho que nesse grupo de pacientes, a gente poderia ter um desfecho melhor se a gente fizesse a ressonância magnética no planejamento pré-operatório. Aí, voltando à questão, a ressonância magnética é o exame mais sensível para a detecção do câncer de mama e aquele que melhor avalia a extensão tumoral. Isso é comprovado. Qual que é o problema da ressonância magnética? O falso positivo. O falso positivo da mamografia e do ultrassom, a gente sabe manejar facilmente. A gente tem uma biópsia fácil para fazer, a gente esclarece facilmente, pronto, a saúde paga com mais facilidade. O problema é o falso positivo que a ressonância dá e a gente tem que lidar com ele. Então, essa situação que você falou é uma situação que existe. Muitas vezes a gente vê realces não nodulares, que são provavelmente causados por um fundo hormonal, alguma coisa assim. A gente faz ultrassom secundário que não acha, pede para o paciente voltar depois de 3 meses, faz a ressonância magnética no ciclo, na fase do ciclo menstrual adequado e esse realce some. Isso acontece mesmo. Então, nesse caso que você falou, se torna mais delicado porque a paciente já tem um diagnóstico de câncer de mama e ela fez a ressonância justamente para esse planejamento terapêutico, né? E muitas vezes, o ultrassom, o que eu acho que deu segurança para você é que você tem uma equipe muito boa de mama, que fez um ultrassom bem feito e veio negativo. E quando o ultrassom de mamas é bem feito e ele é negativo... Em uma área de 7 centímetros? Numa realce, área, né? no realce de 7 centímetros, é porque normalmente não é nada Não é mesmo, nada, né? Então, isso traz uma segurança diagnóstica. Então, assim, eu acho que a ressonância magnética, por si só, a gente não pode usar como um método que vai mudar a cirurgia. A gente antes tem que fazer ultrassom direcionado. Muitas vezes a gente pode fazer uma magnificação na mamografia. Quando a gente amplia, a gente enxerga lá umas calcificações tênues que a gente não enxergava antes, que está na topografia do realce nodular. E a gente vai lá e faz a biópsia por estereotaxia e consegue afastar a possibilidade de ser uma multicenticidade também pela mamografia, né? Então, a gente tem que usar todos os recursos para evitar levar o paciente para o centro cirúrgico e aumentar o número de mastectomia, que foi o que esses estudos mostraram que pode aumentar. Mas se a gente seguir passo a passo, a gente vai conseguir o nosso aliado, que é a maior sensibilidade da ressonância magnética, e não conseguir e melhorar muitos desfechos ruins, que é, por exemplo, o aumento da mastectomia. Dr. Robson, vamos hipoteticamente aqui, o Ailton não gostou da ressonância, jogou fora, tirou só o nódulozinho de 1,5 centímetros e a paciente te trouxe a ressonância com aquele realce de 7 centímetros. Você programa diferente, o boost, a rádio, ou não? Não, ali tem que discutir com muito cuidado com ele. Como é que Ele operou e só com margem livre, Isso, né? o nódulo margem livre. Nódulo com margem livre. Não, se operou só o leito, vocês estão cientes que ali não tem doença. Não pode ter doença. Ali, porque a rádio não vai controlar. A gente vai fazer toda a rádio. A dose que nós damos na mama para doença subclínica. Se tiver doença macroscópica, não vai controlar. Então, quando vem para a rádio, tem que ter certeza absoluta que aquilo não é doença. Que o boost não dá para fazer em grandes áreas extensas, senão vai ter uma fibrose e ela acaba perdendo a mama pela fibrose do boost. Badan, qual é a realidade hoje da biópsia guiada por ressonância aqui em São Paulo? Tomando São Paulo como um grande centro, o valor é muito alto, nem todos os serviços têm disponível. Então, com que frequência hoje assim você vê realmente um espaço importante para biópsia guiada por ressonância? Nath, obrigado, porque assim você me deixa complementar, né? Então, quando a gente não acha nos métodos convencionais, a gente precisa fazer a biópsia por ressonância para esclarecer antes da que a paciente vá para a cirurgia. Esse é o passo correto mesmo.
Já faz parte do rol do ANS, os planos de saúde deveriam pagar, alguns pagam, outros não. Uhum. Então, quando a paciente consegue ter a mandato de segurança, acaba pagando também. Se precisar de fazer particular, é um exame que é caro. Ele vai custar em torno de 8 a 12 mil reais para poder ser feito essa biópsia. E são poucos centros que fazem, né? Uhum. Então, tem esse problema também. Mas é factível de ser feito e a gente consegue esclarecer dessa forma também. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de reconstrução pré-peitoral, que eu aprendi com a Ailton, então também sou fã. Só que as pacientes evoluem com Rippling, né, Ailton? E reclamam e querem um refinamento. O que você tem feito para o Rippling aí em Jaú? E principalmente se a paciente for magrinha, aquela pele bem fina. Então, só lipofilling. Às vezes a troca do plano é uma opção, colocar a prótese para retromuscular. O que você nos diz? Você sabe que a gente é fã do pré-peitoral e a gente usou e usa de maneira grande aqui, mas com o passar dos anos você começa a perceber essas complicações inerentes ao procedimento. E o Rippling realmente não tem como esconder, ele vai aparecer. Quando ele aparece, aí a situação que nós temos é o seguinte, que a gente tem feito de rotina. Geralmente a paciente vai para o centro cirúrgico, dependendo do tempo de prótese, como está essa prótese, a gente troca essa prótese e faz lipoenxertia. A troca de plano eu nunca precisei fazer, talvez seja uma opção. Então, de rotina, para correção de Rippling, depois de algum tempo, lipoenxertia com troca de prótese ou sem a troca de prótese. Tem tido resultados bons num primeiro momento. Eu estou querendo ver isso depois de mais 2, 3 anos o que vai acontecer, porque a sensação que eu tenho é que talvez isso possa voltar ou essa camada de gordura que a gente fez possa ter um efeito legal e a gente diminua isso no futuro. Mas o Rippling é importantíssimo. O que a gente tem pensado muito, Léo, é se existe alguma coisa que eu possa fazer antes da cirurgia da paciente, nos meus critérios de seleção dessa paciente, para que esse Rippling lá na frente seja bem pequeno. Então, hoje, esse critério de seleção, a gente está um pouquinho mais rígido nele. Então, não é todo mundo que vai ganhar uma prótese pré-peitoral, justamente pensando que lá no futuro talvez eu tenha complicações maiores. Então, volta novamente a pensar no pré, nos critérios de indicação, talvez para diminuir no futuro esse Rippling. Agora, uma vez que está com Rippling, troca de prótese, lipoenxertia e talvez a mudança de plano. E numa situação extrema, que eu não tenha só Rippling, que tenha grandes áreas de contratura associada com radioterapia, às vezes o miocutâneo é o que acaba salvando a gente. Então, Robson, se o Ailton te encaminhou essa paciente mastectomizada com reconstrução pré-peitoral, você não sabe como que ele opera, vocês têm pedido aqui um exame de ressonância, uma mamografia, para avaliar a quantidade de tecido do retalho que ficou residual? E tem alguma forma que vocês analisam para dizer o que é bastante, para dizer se ficou bastante ou não no serviço de vocês? Isso não é frequente na rotina, porque, em geral, a gente trabalha com os mastologistas que a gente conhece, como é que está a cirurgia, tudo. Se vem de um local, distante, que você não sabe como foi a cirurgia, na palpação, realmente, parece que tem bastante tecido mamário entre a prótese e a pele, aí, por segurança, a gente pede, principalmente se for um CA in situ, que cai bastante. E aí, se tiver acima de 3 milímetros a faixa de parênquima mamária, isso é um fator para nos favorecer a indicar a radioterapia. 3 milímetros de parênquima. De parênquima, não Tá. pode confundir com gordura. E qual o exame que você Ressonância. solicita? Ressonância. Ressonância é o melhor. Deixa eu só dar um pitaco aí, e o Robson foi fantástico. E esse 3 milímetros, as pessoas vêm considerando 3 milímetros de subcutâneo. De pele a prótese, Não né? exatamente, na realidade, o Não. Robson acabou de frisar, é 3 milímetros de parênquima mamária. Isso mesmo. Abaixo da pele. Porque, Abaixo na da pele. realidade, esse subcutâneo não é você que determina. Quem determina é a face superficial Claro. da paciente na hora que eu retiro a glândula. Então, se eu tirar, se a face dela é colada na pele, eu vou ter uma pele delgada. Mas se ela tiver uma face mais, um subcutâneo maior,
eu vou tirar a glândula mamária e ela vai ter um subcutâneo mais espesso. Então foi fantástico a colocação do Robson. É 3 milímetros de parênquima mamário, que às vezes os colegas mastologistas vêm confundindo com a espessura total que você está deixando. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para o Gil, lembrando a época da residência. Alguma diferença, Gil, na técnica da mastectomia em relação a uma dissecção com tesoura ou diretamente com o cautério na determinação desse plano? Ô, Nath, você se lembra na época da residência que eu fazia com a tesoura, né? Você Sim, lembra disso? lógico, por isso que eu perguntei. Hoje eu já não faço mais. Já não faço mais, eu uso cautério. Eu uso cautério com baixa energia, né? Normalmente 30 de potência no cautério. E não tenho tido mais complicações do que eu tinha quando eu fazia com a tesoura. E sangra muito menos, tá? Eu acho que encontrar o plano entre a pele, aquela que o Ailton falou, e a glândula, né? Isso faz com que não sangre muito, você preserva todos os vasos da pele, e aí reduz o risco da necrose, que é o nosso temido problema nas adenomastectomias ou preservadoras de pele. E eu acho que o cautério não influencia, não. Parei com isso, viu, Nath? Não, mas tem muito cirurgião que faz. Tem muito cirurgião que faz a Pode ser, tesoura. assim, eu fiz muito também, não falo que é ruim, não. Eu fiz muito. Isso, não sei, a Nath deve lembrar. A gente entrava Entra com com a a tesoura fechada. no plano entre a pele e a glândula, Isso, fazer alguns túneis, isso. alguns túneis que são avasculares, Aham. entendeu? Com uma tesoura romba, são avasculares. E o que ficava era onde são os vasos e a gente ia cortando Exato, lembro bem. potência de cautério ou com cautério. Você só cortava, só cauterizava o que era vaso mesmo, Vascular. né? Uhum. Hoje eu não faço mais, Nath. Tudo no cautério. Ô, Badam, E não sei com vocês aí. só pra gente encerrar aqui, no interior lá, caso não tenha ressonância tão disponível assim, a paciente pós-mastectomia, a mamografia é uma opção para avaliar esse tecido residual. E quanto tempo depois de uma mastectomia com próstata pré-peitoral eu posso fazer a mamografia? Então, essa questão também é importante a gente esclarecer, porque o rastreamento na paciente que faz a adenectomia verdadeira, vamos falar assim, é só o exame clínico, né? A gente não vai fazer mais exame de imagem para aquela paciente. Então, ela vai fazer a palpação da mama, o médico dela, o mastologista, vai fazer a palpação da mama. Se não sentir nada de anormal, segue o jogo. Se tiver um nódulo palpável, alguma coisa que chama atenção, algum espessamento, a ultrassonografia é o exame de escolha. Mas se a gente precisar de estimar se tem alguma espessura mamária maior ali, um pouco mais de parênquima residual, a gente pode fazer a mamografia, ela vai dar uma estimativa grosseira se tem muito tecido mamário ali ainda ou não, né? Porque aí sim vai mudar também o rastreamento. Se a gente perceber que existe muito tecido mamário naquela paciente que supostamente fez a adenectomia, ela vai precisar de continuar fazendo o rastreamento como ela fazia antes com a mamografia, porque pode ali crescer alguma coisa naquele tecido mamário residual. Em alguns casos só selecionados de pacientes de alto risco, mesmo na adenectomia, a gente pode fazer a ressonância magnética periodicamente. E quanto tempo depois eu posso fazer? 6 meses depois, né? Se a gente quiser estimar, 6 meses depois a gente faz a mamografia, se a gente não tiver a possibilidade de fazer a ressonância magnética, e a gente vai esclarecer se tem tecido mamário residual exuberante ou não, ou se está só delgado e adequado, e aí a gente vai decidir se a gente vai fazer o controle, o rastreamento só clínico ou com exame de imagem. Perfeito. Então, paciente baixo risco, adenectomia bem feita, retalho ok, segmento clínico. Segmento clínico. Para as pacientes que tiver dúvida ou pacientes que, por exemplo, mutação ou alguns tumores de alto risco, você considera a ressonância com algum intervalo que não é aí muito bem estabelecido, correto? Exatamente, não tem tanto estudo para isso, né? Então a gente vai se apegar no fato de que a paciente tem um alto risco de desenvolver câncer de mama, e quando a gente faz a adenectomia, a gente não está reduzindo a zero, Sim. está reduzindo 90%, mas fica uns 10% de risco ali, né? Então a ressonância magnética é o exame apropriado para essa paciente de muito alto risco. Principalmente a área retroareolar, que é onde acaba ficando mais tecido e que é difícil de visualizar, por exemplo, num Exatamente. ultrassom, algum exame assim. Mas, Gustavo, só para nesse sentido ainda, se a gente considerar uma adenomastectomia pensando numa recidiva, a grande maioria das recidivas, elas são palpáveis, né? Então, teoricamente,
Por Eu não isso, precisaria do exame de imagem, né? exatamente, por isso que o rastreamento nesses pacientes é clínico, É Ailton, né? clínico, eu também acho. Eu acho que o ultrassom entra muito bem caso eu queira avaliar, por exemplo, a prótese ou se eu tenho alguma coleção periprótese nas Isso. reconstruções. Mas pensando nesse sentido, porque a grande maioria das recidivas você vai acabar palpando, penso eu, que por isso que eu acho que é desnecessário ficar pedindo muito exame de imagem. Os guidelines falam justamente isso que você disse, né? Então, quando a gente vai fazer o rastreamento dessa paciente, é com exame clínico. A gente só vai fazer exame de imagem se tiver sintoma, se tiver sinal de que tem alguma alteração ali. Perfeito. Muito bem, mais alguma colocação? Gil, coordenador. Não, fantástico. Já Muita colocação. Eu adorei, eu acho que a gente está finalizando quase o nosso videocast aqui, né? Eu adorei essa ideia de fazer um videocast de oncoplastia com uma nova abordagem. Eu acho que vai ser muito. Quem vê esse vídeo vai aprender muito, porque vai muito além do que é a oncoplastia, do que a gente vê em outros vídeos e lives, e falando só de cirurgia. Então, eu queria parabenizar você, Nath e o Léo, por essa criação de um videocast diferente de oncoplastia. E que o nosso associado, o mastologista, que às vezes não faz oncoplastia, vai aprender também, vai entender isso também, e isso é muito importante. Legal. Ailton, considerações finais? Pô, eu adorei, eu tinha falado para vocês antes de começar, esse formato me agrada muito. Acho que tem que difundir, né? A gente tem que bater na tecla de fazer desse jeito. Achei fantástico você trazer pessoas fora que mexem com mastologia, mas não são só mastologistas, como o Robson e o Gustavo, porque aprendi muito de radioterapia e o Gustavo me ensinou muito também e reforçou muito conceitos que a gente tinha. E a gente para de ficar escutando, às vezes, do mastologista, coisas que talvez é o radioterapeuta que tem que falar, é o radiologista que tem que falar. Então, foi fantástico, vocês estão de parabéns, espero que tenha outros nesse sentido, porque assunto dentro da oncoplastia e da reconstrução são vários, daria para a gente fazer vários módulos desse ao longo do ano. Robson, hoje a gente nem falou tão mal da radioterapia. Suas Obrigado considerações? pelo menos. Ainda bem que eu estava aqui, né? Vai ser diferente. Mas que a radioterapia continua destruindo as nossas reconstruções, continua, viu? Infelizmente, sim. Mas, infelizmente. mas não é Não, intenção, o a que me intenção é evitar incomoda recidiva local, né? Exato. O Robson, só para finalizar, o que me incomoda não é a radioterapia bem indicada. O que eu tenho visto é alguns colegas fazendo radioterapia em situações que talvez não precisasse fazer radioterapia por avaliações errôneas. Eu peguei essa semana uma paciente de uma adenomastectomia com prótese pré-peitoral, que ficou muito boa a reconstrução, e o colega em outra região, não foi na nossa região, acabou fazendo uma radioterapia porque ele suspeitou ou ele achou que tinha um tecido um pouquinho maior no subcutâneo, e não era parênquima mamária, e ele irradiou. E nós tivemos problema com a reconstrução agora. Então, eu acho que a rádio bem indicada, bem feita, só acrescenta, só a gente achar o ponto de equilíbrio. Com certeza. Essa é uma das coisas que eu admiro muito do Dr. Robson, porque, assim, quando ele indica radioterapia, você pode ter certeza, certeza que tem Eu sou um grande indicação contraindicador, mesmo. né? Então, ele é realmente isso. Você pode pedir uma saída, você pediu uma segunda opinião, vim aqui com o Dr. Robson e, com certeza, se não tiver indicação, ele vai ser o primeiro a contraindicar. Badan, obrigada pela presença e suas considerações. Eu que agradeço, né? Eu achei um formato muito moderno, muito acolhedor, a gente consegue discutir muita coisa, né? Foi muito, muito legal. E eu aprendi muito hoje aqui, né? E o que eu acho que fica de mensagem é como é importante nessa multidisciplinaridade, né? A imagem da mama hoje não é só um diagnóstico, né? Ela vai permear a decisão da cirúrgica, a decisão terapêutica, a essa interface com o mastologista, com o radio-oncologista, é muito importante, e tudo isso só vai ser mais assertivo e melhorar a vida da paciente. Então, acho que é o ganha-ganha, essa interação é muito boa mesmo, né? Adorei estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Obrigada a todos. Léo, quer finalizar? Sim. Bom, obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos ajudem a divulgar,
E aguardem que depois da próxima reunião teremos mais um videocast da sociedade. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau.